Boa noite, como vai? Tudo bem? Hoje que dia é hoje? Hoje é dia do quinta-feira, dia 11 de junho de 2015. Muito bem. Hoje nós vamos falar na segunda parte aqui sobre os extraterrestres, porque o espiritualismo mundial racional e científico vai aos poucos deixando gravado aquilo que seria uma lógica. A lógica é quando as coisas se encaixam. Meus amigos, pense diferente, deixe a mente aberta, deixe a mente flexível, não tenham medo, não receio de nada. Nós devemos tratar as coisas de igual por igual. Deus seria, vamos dizer, uma entidade superior, os espíritos de luz são entidades superiores, então nós devemos tratar com ele de igual por igual. Não devemos ter medo de coisa nenhuma. Nós devemos encarar a nossa alma, encarar a nossa consciência, encarar as nossas falhas. E devemos ir cada vez nos corrigirmos. É para isso que nós estamos aqui neste mundo. Não precisamos ter vergonha de ter feito alguma coisa que eventualmente a nossa consciência vem nos julgar e dizer que tal coisa estaria errada. Daí, estaria errada, mas agora se enxergou que estava errado e vai mudar. É muito simples. Nós devemos tratar as coisas de igual para igual, porque somente assim podemos acabar com esse misticismo, com essa mística, essas divindades todas criadas pela mente humana. O homem criou um monte de coisas aí. Ele se desvalorizou tanto, porque ele entende que faz alguma coisa eventualmente esteja errado, então ele acaba se envergonhando. Mas isso é bom. Isso é bom, você se envergonhar daquilo que você está fazendo. Porque é sinal que você está avançando, que você está enxergando os seus erros. Como é que você vai corrigir seus erros se você não enxergar? Então não tem que se envergonhar daquilo que você fez. De vez em quando vai dar uma repetida, né? Porque às vezes a coisa se torna meio viciosa, né? Mas de qualquer forma, nós devemos tratar de igual por igual. Não existe. A parte que nós, dentro do espiritualismo, que nós falamos de espíritos superiores e espíritos inferiores, isso é apenas uma situação para definir posições. Mas não é porque superior que o que está inferior não vai chegar a ser superior também. Entendeu? Então, é uma questão para poder usar um linguajar para separar o joio do trigo. Então, quando falamos de espírito do astral inferior, é que eles se encontram momentaneamente numa situação de inferioridade devido ao seu mau uso que estão fazendo do livre-arbítrio, aplicando esse livre-arbítrio, de vez em quando a língua enrosca, né? Vai ter que arrumar, uma língua de um linguarudo aí para poder errar as coisas. Então o ser humano, quando começa a enxergar que ele está errando nas coisas, é porque ele está avançando. O duro é as pessoas que não querem enxergar nada, que nem o religioso. O religioso está dopado. Que nem talvez tomado uma droga. Ele tacou Deus para ele é uma droga. Está no corpo, tudo está na mente, está em tudo. Seja o que for que você for falar para ele, não, porque está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus e acabou, não discute nada. Eu não estou discutindo se a Bíblia é a palavra de Deus, porque nós vamos levar um negócio muito adiante, porque o ser humano é um Deus. E se o ser humano que escreveu, então a Bíblia é escrita por Deus. A Bíblia é escrita por Deus. Então nós concordamos. Mas os seres humanos criaram muita tranqueira. Veja que há 2000 anos, para que a Igreja Católica implantasse a Igreja que diz que é do Cristo, levou 300 anos. Você imagina naquela época, 2000 anos atrás, que nós não tínhamos informações nenhuma praticamente. Para se chegar uma informação de um local para outro levava anos. Teve uma época que a Europa ficou 1000 anos sem mudar uma vírgula. 1000 anos. No entanto, agora, por exemplo, o Brasil tem 500 anos, a América tem, os Estados Unidos 500. Veja que revolução que está sendo feita. Então, o que eu estou dizendo, que tentando dizer para os amigos, não leve muito a sério aquilo que está escrito, aquilo que está implantado no mundo. Questione. Põe em dúvida, não custa nada. Não, mas eu não vou pôr em dúvida porque Deus me castiga. Agora eu já estou salvo. Você vai pensando assim, meu amigo.
tu vai ver a salvação depois, tá? Então, o espiritualismo está um passo à frente, porque ele está aí para desmistificar tudo aquilo que foi criado pelo homem. E para você questionar tudo isso, tem que ter uma certa coragem, botar a cara para bater, como se diz, né? Eu já tenho mais ou menos 110, 111 vídeos que estão rolando por aí. Praticamente tem muita coisa já registrada. As pessoas às vezes assistem e acham que é igual. Não é igual, não. Cada vídeo tem coisas diferentes. Pode ter certeza disso. Eu mesmo, quando pego, assisto algum vídeo, pô, mas será que eu falei isso? Isso não é meu. Porque vem da intuição. Esse trabalho grandioso é possível fazê-lo de uma forma definida, de uma forma disciplinar. Quando você se define a fazer alguma coisa neste mundo, você conecta a essência do universo, desde que você seja disciplinado, aos poucos eles vão te passando aquilo que é possível passar. Eu posso lhe dizer, meus amigos, tem coisas que eu não vou passar, não vou deixar gravado neste mundo, não. Porque não estou liberado para isso, vou fazer o quê? Eu vejo, não é que eles me disseram, porque não falam no meu ouvido, não. Eles falam na minha intuição. Quando eu começo a questionar certas coisas, a intuição vem. Muitas vezes ela é incompleta, porque se eles me dão a intuição completa, é capaz de jogar no ar. Eu não vou jogar nada no ar que seja incompleto. Então a coisa é assim. Vamos fazer as irradiações, e depois nós vamos falar sobre esse tal de extraterrestre, né? A pessoa está, porque eu viajei num avião, peguei uma nave, fui não sei aonde. Na época, numa época antiga da Globo, lá que tinha um apresentador no Rio de Janeiro, mas era um rapaz que era doido para ter audiência, fala de disco voador, trouxe um casal que viajou no disco voador, teve filho, trouxe os filhos de volta aqui, e depois é uma coisa arada doida. A coisa é doida, não é brincadeira. São pura e simplesmente, não vou falar nada, deixa que eu falo depois, tá bom? Então vamos fazer as irradiações, que as pessoas que estão me assistindo pela primeira vez, as irradiações são as rezas modernas, mais avançadas, para conectarmos os espíritos do astral superior. Então é uma reza diferente, mais avançada. É uma reza que não é um peditório. É engraçado que a coisa acontece à distância. Você pode estar na Rússia, na China, não importa, é onipresente, né? Essa força poderosa que dirige este planeta e outros planetas. Então você tem que acreditar nessa grandeza. Você pode dar um outro nome que você queira, Deus, mas na realidade a força criadora, e os seus mensageiros dessa força criadora são os espíritos de luz, os espíritos do astral superior. Nós não usamos nome de entidade nenhuma. E eu tenho muitos amigos que nós vivemos aqui em Vita Física, que eles estão no plano astral superior agora. Estão nesse trabalho. Mas eu não poderia usar o nome deles. O próprio racionalismo cristão que eu divulgo, eles usam na abertura dos trabalhos o nome de espírito superior, que eventualmente sejam espíritos superiores. Mas se aí não dá, a coisa é para desmistificar de uma vez. Nós não precisamos usar nome de entidade nenhuma. Só direcionar a nossa mente aos espíritos de luz. Então veja, quando eu abro o trabalho, me direciono ao astral superior. E no final, nós entendemos que existe o astral superior, existe um grande foco, onde estão reunidos determinadas hierarquias. E depois existem outros, que são aqueles que dirigem determinados planetas. Então, dentro dessa hierarquia, os espíritos do astral superior se desdobram para resolver os problemas de cada planeta. Cada planeta existe organizações para isso. E aqui nesse planeta existe a mesma coisa. Então é preciso acabar de uma vez com essa sandalhada, com esse santo para cá, esse santo para lá, esse santo casamenteiro, esse santo não sei da onde, esse santo que dá lucro não sei onde, esse santo faz ganhar loteria, uma sandalhada que não acaba mais. Tem uma cidade da Itália, parece que, se não me falha a memória, se falha a memória, vocês parece que é Assis. Tinha mais santos criados pela Igreja Católica que povo naquela cidade.
E se vocês, meus amigos, quiserem, busquem na internet. Tem muita coisa. Veja o que os papas do passado faziam. O papa era que nem um general. Ele assumia o comando e ia lá, matava todas aquelas pessoas lá que não concordavam com ele e voltava. Esse era o papa do passado. Hoje eles estão fazendo, hoje estão mais grafinados, estão fazendo a coisa diferente. Então, meus amigos, não se iludam. Se valorize. Cada ser humano tem que se valorizar a si mesmo. E aí vai crescendo, vai se engrandecendo. E quando você começa a enxergar os seus erros, eu dou os parabéns, porque você está no caminho certo. Senão você não enxergaria, né? As pessoas, como é que você vai consertar alguma coisa errada na vida se você não enxergar, né? Então tá bom, meu Deus. Vamos fazer essa redação, então nós vamos falar sobre esses taus de extraterrestre. Tem americano lá nos Estados Unidos que tem até extraterrestre na penitenciária lá guardados. Eu dou risada, desafio, tá? Não tem porcaria nenhuma, tudo conversa para engasopar a humanidade. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que para o estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem. No meu Facebook tem as irradiações já por escrita. Se vocês entrarem no site do Espiritualismo Mundial Racional e Científico, também vão encontrá-las por escrito. Além disso, tem Saúde Plena, que é aquele vídeo de 5 minutos, o que mais está rolando pela internet afora, tá bom? Então, fazer as irradiações de manhã e de noite, durante 5 minutos, determine um horário, e procure ser disciplinado, você fazê-las na mesma hora. Você não vai trabalhar numa empresa, você não tem que ter disciplina, não tem que chegar a tal horário lá, e vai trabalhar até tal horário, não tem que seguir normas. Então, por que você não pode seguir normas na sua vida? Levanta de manhã, uns minutos antes, você sai na rua, pronto. Para evitar que acontecer alguma coisa, não sai assim, astrango, sem barranco, já vai lavandando, já vai. Porque o astrango não tem o que fazer, ele vai te preparando a armadilha, daqui a pouco você sofre um acidente. Vai tendo problemas, se for saindo de carro, vai passar por lugares onde não devia passar. Tome cuidado, é só isso, não precisa ter medo. Aí não vai ficar no bar de noite, no escuridão, em lugares impróprios, toma cuidado, é daí. Se não tomar cuidado, paciência, pode fazer o quê? Você fica bebericando dentro do bar, fica em lugar impróprio, determinados horários. Então, não dá, né? Você quer o quê? Você quer, não, porque Deus me protege, conversa, tá? Ele protege. Protege se você se proteger. Se você se proteger, ele protege, tá bom? Então vamos falar sobre esses... Porque eu estava no Facebook hoje, eu vi lá, assisti um vídeo de uma moça lá que entendeu, de uma evangélica, entendeu que aquilo era um extraterrestre, as situações, tá? Então eu digo o seguinte, extraterrestre, todos nós somos extraterrestres, tá? Tá vendo como é muito simples explicar as coisas? Quem é extraterrestre? Nós somos extraterrestres. Ah, mas eu vi um disco voador, eu vi uma luz, eu vi não sei aonde, viu? É daí. São pura e simplesmente fenômenos psíquicos. Ou pode ser experiência científica de alguma nação mais avançada que tem determinados aparelhos que saem voando pelo espaço afora, mas não tem nada de sobrenatural, não tem nada de extraterrestre, aqueles cuidados lá, que vem lá da lua, não sei da onde, aquelas fisionomias diferentes, isso tudo conversa para boi dormir, tá? O ser humano é um artista para estar inventando coisas. Então, extraterrestres somos todos nós. Existem fenômenos psíquicos, que você pode enxergar uma luz, enxergar alguma coisa no espaço, se desloca de um lado para o outro. São fenômenos psíquicos, pura e simplesmente, nada mais. Então, tem que parar com essa coisa mística, ficar inventando coisa. E fica tagarelando sobre coisa que perda de tempo à toa. Nós precisamos lapidar a nossa mente. Tem que ler livros. Se a pessoa não gosta de ler livro, não vai ser nada. Nasceu burro e morre jumento. Tá? Eu não frequentei faculdade, mas li livro para chuchu. E continuo lendo. Porque, primeira coisa, você lendo livros, você vai coordenar um determinado palavreado. Você imagina do jeito que eu era 30 anos atrás. É só imaginar naquela época. Agora já sou meio uma bagunça, sou meio bagunçado agora. Imagina naquela época, como é que ela era, né? Saí da Calábria, em 1959, vim para o Brasil e saí lá do mato. Eu me cresci no mato, junto com os bichos, com os animais e tal. Até aprendi muita coisa com os animais. Eu conversava com as vacas, conversava com os cabritos, conversava com os cachorros. Eles me entendiam. Agora eu converso com as pessoas, ninguém quer me entender mais, né?
Mas tudo bem, vamos tocando. Então, os extraterrestres são puros mesmos fenômenos psíquicos. Agora tem que tomar cuidado, a pessoa tem que tomar cuidado. Por que está implantado o espiritualismo, está implantado o mantra poderoso? Para limpar o ambiente, porque as pessoas, como são todos, as pessoas são médium, eles ficam sendo dominadas pelos espíritos do astral inferior, pelas almas das trevas, pelos mortos, que viveram numa vida desregada quando vivos estavam, e agora estão no invisível, tentam enfiar essa parafernália, essa paranoia, tudo na mente das pessoas. E as pessoas sentem aquelas vibrações, mesmo em determinadas igrejas, eu senti um negócio, parece que era o Espírito Santo, que estava me tomando o espírito do astral inferior, uma alma das trevas, a alma imunda que estava te tomando. Tá? Nessas igrejas, especialmente nesses lugares que tem aqueles ataques lá. Outro dia eu vi um vídeo, parece que o cara tem um ataque de espiritalhada lá, que quebrou até a perna da pastora. São coisas, fenômenos psíquicos, que a pessoa fica dopada, fica dominada, fica obsedadas. Que tem aquelas pessoas que têm a mediunidade de incorporação totalmente aberta, eles deixam, se revoltam, se irritam, e deixam que o astral inferior toma conta. Ele acha que é Deus que está tomando conta dele naquela hora, que ele fica tão forte, tão doido, tão xarope. Isso acontece muito no espiritismo, tá? Não porque você é médico, vou praticar caridade. O espírito inferior incorpora no idiota. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou falando. Que eu já passei por lá, tá? Não pense que eu estou falando o quê? Ou pense que eu não sou médico. Eu tenho a minha mediunidade totalmente desenvolvida, só que ela é totalmente controlada, não tem conversa não. Aqui não passa gato por lebre, não tem intuição de espírito do astral inferior, vem me encher o saco não. Primeira coisa que eles não chegam perto de mim. Onde existe uma luz acesa, não tem espírito das trevas que chegue perto. Tá? E segundo, quando você tem conhecimento, você sabe identificar. Por isso, quando eu vou em determinados lugares, eu tomo muito cuidado, natural, porque cada lugar existe uma corrente formada, existe uma força lá naquele lugar. O ambiente deles. Então, você, se tiver que ir, que for obrigado a ir, então você vai, fica na sua, tá? E quando mais você manda de lá. Você não, eu vou porque eu não tenho medo de nada. Você tem que ter cuidado, não tem que ter medo. Você vai, faz o que tem que fazer, se mantenha calmo, não entra na sintonia dos outros. Você tem que parar com essa papagaiada. O coitado do infeliz que chega no espiritismo, totalmente obsedado, porque ele saiu das igrejas e outras coisas, ele vai para o espiritismo, piorou ainda. Porque eles dão, não, agora tem que praticar caridade, tem que fazer o curso de médico, tem que fazer... Isso está tudo errado. Está tudo errado. Tá? E estou lhe dizendo isso com total tranquilidade, com total serenidade. Eu não estou dizendo que as pessoas são desonestas. Elas não têm conhecimento como é que funciona os espíritos do astral inferior, as almas das trevas. Os espíritos dos mortos são manhosos. Se apresentam como doutor fulano, doutor ciclano, começa aquele palavreado todo. Eita, não, eu estava seguindo essa irmã, esse irmão estava fazendo isso, mas agora não vou fazer mais. Faz de conta que eu pedi perdão, não sei o que, agora eu vou seguir para o meu mundo. Isso não vai seguir porra nenhuma, conversa. Ele tapeia, se apresenta como bonzinho, depois quando é desmascarado. E como não existe corrente formada naquele lugar, que nem no caso aqui, que não escapa mais, que se o espiritismo começar a praticar da maneira que eu divulgo, que eu estou ensinando, aí sim que eles vão ajudar as pessoas, tanto as vivas como as mortas. Mas da maneira que eles fazem, naquela meiguice, tudo, aquela coisa, não funciona nada, o astral inferior que toma conta lá. Não é mais mesa branca é a mesa que é branca. Mas o trabalho é magia negra, e as pessoas não sabem. Fora dos que já são sem vergonha mesmo, que trabalham com a magia negra para prejudicar os outros. Tá? Agora tem um safado, agora tem aqueles que não conhece, não sabe como é que funciona. Ele quer realmente, ele quer servir, quer fazer, quer ajudar, mas não adianta. Você tem que te ajudar a si mesmo primeiro. Você tem que encontrar seu próprio caminho. Você tem que se libertar dessa corja de elementos que estão na sua volta. E isso você pode fazê-lo sozinho, tá? É só na terça e quinta-feira, se você se ligar comigo nesse programa, eu te garanto que dentro de pouco tempo você vai se libertar de toda essa parafernália. Agora você tem que fazer alguma coisa. Ué. Você tem que desligar de certas amizades, tem que trocar teu número do telefone, se for o caso, porque se você frequenta algum lugar,
Você deixa de frequentar, daqui a pouco os caras começam a telefonar, não, porque não sei o que, para cá tá, né? Vai te pondo medo, porque Deus vai te abandonar, que você deixou a instituição, vai te pondo medo que os espíritos dão, não vão te ajudar mais. Que te ajudar no quê? Deixando você xarope? Então, usa a xaropice para aprender algo diferente. Tenha coragem. Coragem. E vai em frente. Faz o que você quer fazer. Não tenha medo de nada. Pense, raciocine, tome decisões. E você, meu amigo, que estava afim de ir para a Alemanha, vamos ficar por aqui mesmo. Deixa essa Alemanha para lá. Vai. Deixa para outra encarnação. Tem um amigo aí que disse que ia embora para a Alemanha, que ele aprontar, quer assumir o negócio. Eu conversei com ele, então eu mando um abraço para ele, mas deixa a Alemanha para lá, vamos ficar aqui pelo Brasil mesmo, porque precisamos consertar essa porcaria aqui, né? Porque o Brasil é o celeiro do mundo, da espiritualidade, das pessoas ainda não entenderam isso. Por enquanto, os meios de comunicação, isso está sendo usado por esses bandidos, bando de bandidos por aí afora, mas isso vai mudar. Aí o camarada, quanto tempo leva? Sei lá, quanto tempo leva? Pode levar 1000 anos, 2, 3, 4, sei lá. Interessa viver o dia a dia. Nós precisamos viver o nosso dia, o momento. Criar mecanismos, ir corrigindo nossos erros, nossos defeitos. Aquelas pessoas que nós podemos, eventualmente, temos alguns problemas, telefonar, pedir desculpa, tal. E tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá para pedir desculpa, não dá para consertar nada. Já está feito, então deixa quieto. Toca a vida. Não se preocupa. Já fui, vai fazer o quê? Já fez, não dá para mudar, então dá para mudar sim. Mas não faz que nem muita gente sem vergonha safado por aí, que depois se torna pastor, por aí, não, agora eu sou, agora eu tô com Deus, agora tá aqui a conversa, tá? Não é ainda não. Tem um ditado em italiano que diz o seguinte, il lupo perde il pelo e il vicio mai. Quer dizer, o lobo perde o pelo, mas o vício nunca. Então a pessoa não muda de uma hora para outra, não dá saltos. O camarada apronta, tal, vai para a penitenciária, aí vai lá e diz, não, agora eu vou ser religioso. Aí sai religioso, não, eu sou religioso, agora eu sou honesto. Né? Quer dizer, o cara não é religioso, que é honesto. Conversa. Não precisa ter religião nenhuma, porque as religiões são pessoas, tem muita gente boa daí. Mas não quer dizer que isso lhe dá um título, porque ele é religioso, que é uma pessoa honesta. Conversa. E mais uma pessoa tonta que está por aí obsedada. É lamentável que as coisas acontecem. Eu tenho um gênero que tem duas netinhas lindas, que são espetáculos. É pastor de uma igreja aí. Ele tenta dizer assim, mas eu vou lá, não tem problema, eu vou lá. Não tem nada contra, eu vou lá, assisto e tal. Nada. Ele pensa que é capaz de me dobrar. Eu dou risada, olho para a cara dele, me dobrar para levar para a igreja dele. Se eu já passei por isso, eu vou voltar atrás? Na espiritualidade não se retroage, só se vai para frente, né? Os religiosos que se perdem. Inclusive tem um padre aí, esses dias aí que eu vi que um padre da igreja católica disse que ele está pensando em ir para o evangélico. Ele está xarope, coitado. Ele é um rapaz bem simpático, é muito bem quisto no Facebook. Um dia eu falei alguma coisa, as pessoas caíram de pau em cima de mim. Eu falei que ele era meio xarope, uma frase que ele falou, que falei que aquela frase não tinha pé nem cabeça, porque não tinha coerência. E a turma, se não ficou quieto, está pensando o quê? Os caras estão simpáticos, falar aquele palavra tudo insosso, tudo sem pé nem cabeça, estão obsedados, tá aí. E o que eu tenho que ver com isso? Eu enxergo as coisas, eles não enxergam, o problema é deles. O meu trabalho é divulgar a espiritualidade da maneira que é, não ficar engasopando para as pessoas ficarem na dúvida. Aqui não existe dúvida. Se fala a coisa nua e crua e direto, tá bom? Então, meus amigos, sobre esse caso de extraterrestre, todos nós somos extraterrestres, inclusive os animais. Inclusive os animais não são deste mundo. Eles são do universo. Eles estão neste mundo que nem nós estamos, para aprendermos algo, evoluirmos, caminharmos. Os animais um dia vão dirigir corpos humanos. Eu acredito, eu entendo, que não há retroagir. Quando você tem condições de dirigir um corpo humano, você não retroage mais para dirigir um corpo de animais, tá? Porque a evolução pode estacionar, você pode parar a evolução, você pode estagnar ela, não avançar. Você continua fazendo porquice por aí, então você não avança, você fica estagnado, só que você não retroage. Você cria débitos para... Então você vai criando buraco na sua estrada da vida para depois ter que tapar, né?
Não, depois chega lá em cima, quem sabe, depois não precisa voltar mais. Não vai voltar. Você acha que alguém vai tapar seus buracos? Você acha que os buracos que estão sendo abertos por esses políticos sem vergonha, miseráveis no mundo todo, essa corrupção que existe por aí fora, alguém vai tapar o buraco deles? Eles mesmos. Uma vai levar muito tempo. Daí, tempo e espaço não existe. O que mais se tem no universo é tempo. Se nós viemos do infinito e marchamos para o eterno, onde existe o tempo? Não existe tempo. Tempo existe quando você assina uma promissória que tem que pagar uma dívida no banco. Então você tem que pagar. Aí sabe, existe o tempo, dia e noite, essa coisa criada pelo homem, para facilitar a vida ou para atrapalhar de vez em quando. Mas para o universo não existe tempo, existe projeto. Então as coisas vão se criando. Termina uma e começa a outra. Leva milhões e milhões e milhões. Como o mundo Terra, né? Quantos milhões de anos o mundo Terra existe já? No entanto, agora está numa situação meio capenga, porque a humanidade está desviando recursos naturais de uma forma normal para tudo aquilo que é o vício. Tudo é vício. Um dia ainda eu vou falar sobre o problema, sobre essa parte que nós somos drogados. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer no meu e-mail lá, ou pode fazer no Facebook, fala sobre o assunto que quiser, fala sobre tal assunto, eu falo. Se eu não souber, eu falo. Se eu não souber, eu explico aquilo. Até onde eu sei, eu não posso saber tudo, né? Talvez eu sei alguma coisa. Isso é o básico para o ser humano caminhar com os seus próprios pés. É para se libertar das investidas do astral inferior. Isso aí eu sei. Eu sei como é que funciona, que realmente está funcionando, está ajudando as pessoas. Para acabar com o estado de depressão, insônia, essa coisa toda, essas doenças psíquicas, tudo isso aí, isso é muito fácil de resolver. Essa é minha praia. Agora, tem muita coisa que eu não conheço. Né? Não conheço. Se vocês me fizerem a pergunta, aí eu vou estudar sobre o assunto. Vocês podem até me ajudar nisso. Porque às vezes tem coisa que eu deixo passar, não me interessa, não vou estudar. Mas se tiver uma pergunta e eu não souber, eu vou ter que estudar sobre o assunto. Falo, peraí, eu vou estudar sobre isso para poder dar uma resposta concreta. Então pode até levar algum tempo. Se eu souber, eu respondo logo de cara. Se não souber, deixa para depois. Então vamos encerrar. Então, extraterrestre somos todos nós. Aquilo que é visto por determinadas pessoas e outras não veem às vezes, é porque alguns têm de unidade de evidência e conseguem enxergar o outro lado da vida, e outros não. Agora, tem aqueles que enxergam, então pode ser disco voador, essa coisa de experiência, ou pode ser realmente fenômenos psíquicos, nada mais do que isso. Né? Esse negócio que veio esse disco voador para querer salvar o mundo, isso aí tudo conversa, é nós que precisamos salvar a nós mesmos. Na realidade, nos livrarmos das nossas imperfeições. Já pensou? Se a gente não se livrasse das imperfeições, como é que tu vai assumir o seu posto no universo? Que existe um lugar onde é definido para nós. Mas não pode assumir aquele lugar enquanto você não estiver preparado nesse planeta. Né? Então você tem que atingir graus evolutivos para você assumir. Como é que um soldado chega a general? Um soldado não pode assumir a casa um general, mas ele pode chegar a ser general. Tá? E assim é a vida. Então vamos fazer as radiações. Na próxima terça-feira estaremos aqui. E vocês compartilham os vídeos, vamos tocando a vida aí. Bom, meu amigo lá, deixei para a Alemanha, deixa para outra vida, deixa você para lá. Vem aqui no Brasil, abre a mente para. Tem muita coisa aqui nesse Brasil. Parece que a situação tá meio brava, mas isso mesmo, tá assim para a gente achar os caminhos. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.